Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia na presença do Pai, dia 28 de abril de 2025, 21 horas e 3 minutos. Nós estamos a 692 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Estamos aí, né? A agenda acelerada. Muito acelerada. Hoje eu não tô nada bem. Eu passei o dia inteiro praticamente quase que de cama. Tive uma alergia muito forte desde a madrugada. Mas é assim mesmo. Chega essa época do ano aqui, é complicado para mim. A alergia ataca e é uma coisa que eu tenho desde criança, né? Mas é isso aí. A gente vai passando, né? Pai do Senhor, Vânia, seja bem-vinda, minha irmã. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bastante coisa acontecendo hoje, né? Bastante coisa acontecendo. E eu, à tarde, vi pouca coisa, porque eu tava muito ruim. Quando eu tô ruim assim, eu não consigo funcionar a cabeça direito. Graça e paz, Val. Boa noite, Sara. Mas agora à noite eu dei uma melhorada, né? E eu fui olhar um rabino que eu sigo, gosto muito dele. Ele é um rabino cubano, mas que vive nos Estados Unidos. Ele ficou muito preso por muitos anos no regime do Fidel Castro. Acho que 12 anos preso. Boa noite, Alberto. E é um homem muito de Deus, um homem que aprendo muito com ele. Eu já falei para vocês que eu gosto muito do pessoal, né, hispano. Eles têm uma visão diferente, mais rápida a visão deles do que a visão do brasileiro. Então eu vou buscar as informações lá com eles, tá? E eu achei muito interessante o que ele passou aqui. Shalom, Sandra. Eu achei muito interessante o que ele passou. Agora à noite ele fez uma live. Agora tem 1 hora que ele fez a live. E ele disse o seguinte, eu vou passar para vocês aqui. Boa noite, Eliane. Shalom, Viviane. Eu vou passar para vocês aqui. A live hoje não vai ser... Tô mais ou menos, Sandra. Tô daquele jeito ainda. Tô com a minha vista toda queimada. Ainda bem que o nariz parou de escorrer, né? Graças a Deus. Já melhora bastante. Mas a minha vista tá toda... Em volta aqui tá tudo queimado. Porque eu não paro de derramar lágrima. Incrível. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. O que interessa é a palavra de Deus. Porque isso aqui, a terra vai... A terra não, porque em nome de Jesus eu vou ver Jesus voltar, né? Então o nosso corpo vai ser transformado. Então eu tô glorificando a Deus por isso. Que são os últimos tempos que eu vou passar de alergia. Glória a Deus por isso, né? E esse rabino, ele diz o seguinte, que hoje foi um dia de alerta profético. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Eu estou passando algo, tá? Desse rabino, tá? Um rabino, ele é bem já de idade, tá? É um rabino messiânico, já de idade. Ele é um cubano, vive nos Estados Unidos. Ficou preso muitos anos pelo regime do Fidel Castro, tá? E os irmãos, né? Os irmãos judeus da Venezuela conseguiram pagar a saída dele da prisão em Cuba. E ele foi para os Estados Unidos. E é uma bênção de Deus aqui esse homem. E eu quero passar para vocês aquilo que eu ouvi dele, tá? Eu escrevi aqui, deu tempo de eu escrever, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele diz o seguinte, alerta profético. Canadá, Europa, Ásia e Israel estão acionando o relógio profético. Estão acelerando o relógio profético.
4 acontecimentos simultâneos estão acontecendo no mundo. Shalom, Vanise. Prestem atenção. Prestem atenção nos acontecimentos que ele está citando aqui, que estão acontecendo agora, tá? Paz, doutor Ivânio. Ele diz assim, primeiro acontecimento, né? No Canadá, eleições no Canadá. O que tem as eleições do Canadá? As eleições do Canadá, elas vão dirigir o que vai acontecer financeiramente no mundo daqui para frente. Anota aí. Tem 2 candidatos. Eu não anotei o nome dos candidatos porque eu não entendi direito ele falar o nome, porque ele fala rapidinho o espanhol e eu não consegui entender o nome deles. Mas vocês procurem na internet que vocês vão ver. Hoje é o dia de eleições no Canadá. Um desses candidatos é um banqueiro. Ele é globalista e ele quer que as nações percam a sua soberania. Então, o Canadá, boa noite, Marisa. O Canadá hoje está enfrentando eleições decisivas. O que acontecer no Canadá hoje, quem se eleger hoje no Canadá vai ditar as regras para o mundo inteiro, tá? Então, é um globalista, é um banqueiro globalista, tá? Então, ele vai acelerar o dinheiro digital, vai acelerar a marca, né? A marca, o número e o nome da besta, tá? Então, se ele ganhar, tudo isso vai ser mais rápido. Agora tem o conservador, que promete defender a soberania e a economia. Se esse conservador ganhar, nós teremos uma janela, um tempo, para que a pregação do evangelho ainda se estenda. Presta atenção. Se esse conservador, se alguém puder buscar aí para mim no Google, quem são o nome dos 2 candidatos, tá? Se alguém puder aí buscar para mim no Google, o nome dos 2 candidatos que estão disputando a eleição do Canadá hoje, por favor, pega aí para mim. Tá? Então, é uma trégua curta. Boa noite, Aline. É uma trégua curta, mas é uma janela de espaço para nós nos prepararmos para o que virá, tá? Então, essa eleição do Canadá decide a orientação do mundo todo. Presta atenção. Segundo, o que aconteceu hoje na Europa. Espanha, Portugal, uma parte da França, né? Eles fizeram um apagão, né? Fizeram um apagão. O que eles fizeram nesse apagão? Eles mediram a temperatura do povo. Entenderam? Agora presta atenção. Hoje à tarde, escutando o Desdobramentos, que eu escuto todo dia, foi colocado uma carta de um adido militar que ele diz que esse apagão ia durar vários dias, que a proposta deles, o que eles queriam é que durasse vários dias, e o alvo do apagão não é a rede elétrica, mas é a internet. Tirar a internet das pessoas. Então, presta bastante atenção no que está sendo falado. Eu acredito, porque na Espanha o povo começou a gritar para valer. Eu vi vários vídeos do povo na Espanha dando piti na Espanha mesmo. Eu acredito que... Boa noite, Fernanda. Eu acredito que isso, Mark Carney e Pierre Poilievre, né? Não quer Poilievre? É isso daí mesmo. Obrigada, minha irmã. Então anota aí, ó, os candidatos no Canadá. Deixa eu até anotar aqui. O Mark aqui é o banqueiro, né? O Sandra. É o Mark que é o banqueiro. Mark Carney, eu acho que é isso que fala. E Pierre Poilievre. Só confirma para mim quem que é o banqueiro. Qual dos dois que é o banqueiro? Se tiver lá, por favor.
Eu devia ter pego isso, eu acabei não pegando. É o banqueiro, né? O primeiro, né? Obrigado, Sandra, muito obrigada. Essas duas pessoas aí, tá? Vão decidir o futuro do mundo. Entendeu? O Mark, obrigado, Sandra, muito obrigado mesmo, de coração. Essas duas pessoas, o Mark e o Pierre, vão decidir o nosso mundo da manhã para frente. Se o Mark ganhar, que é o banqueiro, vai ser acelerado a vinda da marca. Presta atenção. Se o Pierre ganhar, ele é um conservador, nós teremos um espaço de tempo um pouquinho maior. Mark Partido Liberal, né? Deixa eu até anotar aqui, estou anotando aqui, Partido Liberal. Gente, se fosse vocês, eu anotaria também, tá? Essas coisas a gente precisa anotar, entendeu? Precisamos anotar. Então, presta atenção. Se o Mark, do Partido Liberal, ganhar as eleições, nós teremos o aceleramento da agenda globalista, teremos o aceleramento da marca, da vinda do sinal, do número e do nome da marca da besta. Se o Pierre ganhar, que é do Partido Conservador, né? Partido Conservador, nós teremos uma janela de um pouco mais de tempo, pouquinho, mas vai ter uma janela para a gente se preparar, tá? Para a gente se preparar. Junto com esse momento, a Europa também foi sacudida hoje, né? Com a fragilidade do sistema, né? Entre aspas, né? A fragilidade do sistema, né? Eles entraram numa oscuridade ou uma escuridão energética, uma escuridão. Eles viram o que vai ser quando tudo falhar, sem dinheiro, sem água, que é a primeira coisa que eles vão cortar é a água, tá? Depois do apagão, a água. Então eles puderam presenciar hoje, nesse dia de hoje, o desespero que vai ser. Isso foi, no meu entendimento, isso foi uma medida, aliás, medida não, isso foi eles tiraram, como é que é o nome? Eles mediram a temperatura do povo, exatamente, um ensaio, exatamente, é um ensaio para ver a reação do povo, mediram qual é a temperatura do povo. Na Espanha, o povo entrou em pânico, o povo foi para a rua, as mulheres gritavam no meio das ruas. A coisa na Espanha foi feia. Em Portugal parece que foram mais contidos, mas na Espanha a situação vai ficando feia. E eu acredito que eles devam ter voltado a energia, porque não era para ter voltado, eles iam ficar quase que... A ideia era quase uma semana sem energia para não ter internet. Tá entendendo? O povo vai enlouquecer. O povo vai enlouquecer. Então, presta atenção. Mas o meu anti-messias não vai precisar da internet? Vai, Sandra, mas na hora certa. Ele não precisa que as pessoas se comuniquem, entendeu? Quanto menos comunicação... o espanhol estressado. Quanto menos comunicação tiver, minha irmã, antes dele tomar realmente o poder de tudo, vai ser melhor, entendeu? É melhor para eles, é melhor para eles poderem implementar o que eles querem. Porque ele só vai conseguir implementar a marca, Sandra, no momento em que a internet estiver lá no zero e o povo precisar do dinheiro do cartão, entendeu? Então aí ele vai trazer a internet de volta com a seguinte condição. Vai ser um caos total. A seguinte condição: vocês põem o que eu quero, coloca na mão ou na testa o que eu quero, e aí você volta tudo como era anteriormente. Lembra que eles disseram que a focinheira, né? A focinheira e ficar dentro de casa exatamente, ele vai vir como salvador, e ficar dentro de casa era a solução. Aí disseram que se você tomasse o trocinho no braço, liberava mais cedo, não é isso? Então é isso aí, entendeu? Então vai ser o mesmo estilo, mesmo estilo. E o Alberto tá falando aqui que em alguns lugares em Portugal vai durar uma semana. Essa era a ideia para todo esse lugar.
Essa era a ideia para todos os lugares, entenderam? Interessante, né? Interessante. E isso entra de novo, Luciano. Esse é o segundo. Terceiro, como é que diz? São 4 acontecimentos simultâneos no mundo. Presta atenção. 4 simultâneos no mundo. Oriente, tambores de guerra entre Paquistão e Índia. Irmãos, eles dizem que eles têm arma nuclear. Como eu já disse para vocês, eu não acredito em arma nuclear. Mas eu acredito que as armas são potentes, tá? Mas arma nuclear mesmo, para valer, não. A arma nuclear, na minha visão, naquilo que eu pude já estudar, quando você entende a Torre de Babel, tá? Quando você entende... Boa noite, Eliane. Quando você entende o que é a Torre de Babel e você entende o que são as flechas de Nimrod, você começa a entender o Nimrod moderno de hoje. Na verdade, as bombas nucleares, elas não são delas que sai o nuclear, não. É do domo, entendeu? Boa noite, Claudete. É do domo. Se você vê o vídeo da Hillary Clinton falando que eles já tentaram explodir o domo várias vezes, eu não sei se eu tenho esse vídeo. Se eu tiver, eu vou colocar aí no meu feed. Mas tem um vídeo dela, é um vídeo que fizeram com várias vezes ela falando a mesma coisa, de explodir o domo. Entenderam? Que ele já tem não sei quantas mil fissuras no domo. E a palavra de Deus diz que o domo é inquebrável. Então, quando você olha para aquela bomba atômica que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, você percebe o seguinte, que aquela bomba, ela dá uma explosão, mas de repente ela faz um cogumelo, ela faz isso, ela desce. Tá entendendo? Ela tem uma energia, mas para atingir o domo. Só que quando essa energia chega no domo, o negócio fica de proporções inimagináveis. Por quê? Porque está desprendendo a energia que tem lá em cima. Já ouviu falar no cinturão de Van Halen? Já ouviu falar sobre isso? Pois é. O cinturão de Van Halen, na verdade, é o domo. Ele desprega a energia de lá de cima. Quando queimou Hiroshima e Nagasaki, não foi o poder da bomba. A bomba tem um poder pequeno. Mas aquela derreteu o povo na rua? Não. Aquilo foi energia que saiu de lá do domo. Então, eles não têm isso daí. Mas eles têm coisas que são as flechas de Nimrod para matar os que habitam no céu. Entenderam? É o Nimrod moderno. Hoje eles são, como é que diz? Como o Elon Musk, né, colocou lá, né, coloca aqueles negócio dele que é um pênis, né, que na verdade, não sei se vocês já repararam, mas o formato da bomba deles é um pênis. É, irmãos, o formato da bomba, já viram as bombas? Vocês já viram? Já viram os foguetes? O formato é de um pênis, gente, é o falo de Baal. É o falo de Baal. É só você reparar. Tá entendendo? Começa a observar. Começa a observar o formato da bomba. É incrível. Então, eles tentam atingir a Deus. E Deus, esses dias, colocou no céu, dia 25, né? Uma risada bem bonita para eles. Deus está rindo deles. Né? Tá lá no Salmo 2. Tá entendendo? Então, essas duas nações, Índia e Paquistão, estão atritando. E quem vai socorrer eles? A Índia, os Estados Unidos já está junto com a Índia. E não se esqueça que a Índia faz parte do BRICS. Na verdade, o Paquistão não faz parte do BRICS, mas a China é aliada do Paquistão. Entendeu? O rompimento do BRICS, onde vai estar? Estados Unidos já está levando suas fábricas para a Índia, né? Com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Entenderam?
Então agora eles estão fazendo uma parceria com a Índia para o enfraquecimento da China. Consequentemente, enfraquece os BRICS. E se essa guerra acontecer, os BRICS, a Índia está fora. Porque quem vai ajudar o Paquistão é a China. E quem vai ajudar a Índia é os Estados Unidos. Estão entendendo? Dois grandes disputando através de menores posição. Então nós estamos vendo o Oriente pegando fogo. Mas nós temos agora no Oriente Médio também uma guerra, Israel e Irã. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras. E Israel hoje mandou um aviso para o Irã, uma advertência militar. O ministro de Israel falou hoje: não vamos admitir que o Irã tenha armas nucleares. Isso daqui é um prelúdio para Gog da terra de Magog. Então presta atenção. Canadá. Olha, 4 pontos. O que Deus falou mesmo para os anjos, né? Deixa eu ver, acho que está no capítulo. Deixa eu ver aqui. No capítulo aqui, ó. Capítulo 7 de Apocalipse diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Presta atenção. Canadá, Europa, Israel e Índia e Paquistão. 4 lugares. Presta atenção, 4 lugares. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo 4 ventos, quer dizer, retendo 4 guerras, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar. Presta atenção, irmãos. Isso que está acontecendo, os anjos estão segurando. Para quê? Para que haja um selamento. Não danifiquem, quer dizer, não deixe acontecer a guerra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa. Que é o selamento dos 144 mil. Entenderam? O selamento dos 144 mil. 144 mil é um número também de totalidade. Eu acredito que seja o povo de Deus sendo selado. Então nós temos quatro situações. E temos na palavra 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os ventos. Ventos de mudança, ventos de fragilidade, ventos de guerra, ventos de rebelião. Entendeu? É os 144 mil judeus. Diz o Javier Palacios que esses 144 mil judeus são meninos, não são homens formados. Entenderam? São meninos, são adolescentes. Que por isso diz não conheceram mulher. Entenderam? Vamos aguardar, né, para ver o que é. Agora, eu entrei num canal, acho que é o Ano da Figueira, se não me engano, e lá ela está dizendo o seguinte, que já foram vistas em Israel as 2 testemunhas. Vamos aguardar, né? Já diz que já foi vista em Israel as 2 testemunhas, que se parece muito com as 2 testemunhas. Ter certeza? Não temos, mas sabemos que o tempo é agora. Não tem dúvida que o tempo é agora. Entenderam? Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Santificar as nossas vidas. Você está vendo que não tem mais muito tempo.
Não tem tempo de você correr para construir nada. Não tem tempo de você correr. Não. As duas testemunhas são dois homens que vão vir na unção e poder do Espírito que estava em Moisés e Elias. Entendeu? São dois homens que vêm com a autoridade e poder que tinha sobre Moisés e Elias. Por isso eles fazem o que Moisés fazia e o que Elias fazia, tá? Não é nada de Moisés e Elias não, senão a Bíblia se contradiz, né? O único aí que não morreu foi Elias, né? O único que não morreu foi Elias, mas Moisés morreu. E como é que é isso? Então Moisés vai ressuscitar? Não é o tempo da ressurreição ainda, entenderam? E Elias também, queira ou não queira, para ele estar lá no céu, ele está com o corpo dele, como é que diz? Mudado. Tá entendendo? Então a gente tem que prestar atenção. São como João Batista. Jesus disse para os discípulos, Elias já veio e eles não perceberam. Ele falava de João Batista. João Batista veio na unção, poder e autoridade de Elias. Enoque também não morreu, mas eles são pessoas que aqui não voltam. Você pode ter certeza disso. Exatamente, a unção deles virá sobre esse homem, entendeu? Então, por isso que lá diz... Então, quando eles são trasladados, o corpo deles vai mudar, tá entendendo? Eles estão dizendo que é como um arrebatamento. Quem for arrebatado não vai passar pela morte, como foi Enoque, como foi Elias, gente. É só perceber isso. Quem for, aí a pessoa fala, não, mas tem que morrer. Não tem que morrer. Então nós teríamos que morrer. Nós que estamos aguardando a volta de Jesus, tá? Que vamos ficar vivos para a sua vinda, nós não vamos passar pela morte, mas nós seremos transformados. Entenderam? Então o que aconteceu com Enoque? Deus o tirou antes do dilúvio. Presta atenção. O dilúvio, para nós hoje, é o arrebatamento. Entenderam? Enoque foi retirado antes. Por quê? Porque Enoque foi achado perfeito. Tá entendendo? Então nós temos que entender as coisas como elas são. Tá entendendo? Porque Deus, gente, ele não faz nada. Ele faz todos os milagres, mas ele não faz nada que contradiga a sua palavra. Tá entendendo? Então nós temos que colocar isso aí. E Enoque e Elias, Enoque ele é pré-diluviano, né? Deus o retira antes daqui, antes do dilúvio. E Elias, Deus também o retira daqui, né? Exatamente, fala que alguns não passarão pela morte, exatamente. Aqueles que forem agora com Cristo, que estiverem vivos, não vão passar pela morte. Simples assim. Então, Enoque tipifica a igreja que será tirada porque andou com Jesus, exatamente. E Elias, eu creio que são os judeus que aceitaram Jesus e não vão passar pela morte. Entenderam? Eu acredito assim. Enoque, a igreja, né? Porque naquele tempo não tinha o povo de Israel. E Elias, os profetas, né? Simboliza o povo de Israel que aceita Jesus, os messiânicos, né? Os messiânicos. É muito bonito de ver tudo isso, né? Muito bonito. Então, aqueles que forem ver Jesus voltar não vão passar pela morte. Então, essa teoria cai por terra. As duas testemunhas são dois homens, preparados por Deus, homens santificados pelo poder do Espírito Santo, que vêm na unção e no poder do Espírito que estava sobre Moisés e Elias. Simples assim, entenderam? Mas eu quero ler com vocês, né? A gente já conversou aqui. Acredito que vocês entenderam. O momento, irmãos, é de nós tomarmos para nós o que aconteceu hoje na Europa como uma lição. A gente vem avisando faz tempo, estoquem alimentos, estoquem água, estoquem o que vocês precisam para passar 6 meses pelo menos, tá? 6 meses pelo menos. A gente vem avisando, eu venho avisando isso já faz 12 anos que eu falo isso ininterruptamente.
Eu sou tida como louca, como maluca, né? Muita gente deixou de ter amizade comigo por causa disso, porque eu aviso, entendeu? Exatamente, ter dinheiro em papel em casa, tá? Tenha dinheiro em papel, ou se você não tiver condição de ter dinheiro em papel, você precisa ter moeda de troca, entendeu? Para no decorrer do tempo. Outro detalhe, não se desesperar. Quem mora em cidade grande não pode entrar em pânico. O conselho que eu dou, quem mora em prédio de apartamento, procure casa para morar. Presta atenção, numa casa, meu irmão, você pode ter uma caixa d'água no chão. Você abastece essa caixa d'água ali, você tem água por um bom tempo. Presta atenção, vale a pena seguir o conselho. Tá entendendo? Aluga uma casa longe, ou conforme você puder, que você possa ter uma caixa d'água. Tá entendendo? Coloca no fundo da caixa d'água carvão de fazer churrasco, porque ele purifica a água. Entendeu? Pega a água da chuva. Então eu aconselho quem mora em apartamento, irmãos, sejam inteligentes em nome de Jesus. Abre tua mente, sai da tua mesmice, olha o que aconteceu. O que aconteceu hoje é um aviso para aqueles que estão ligados, mas que estão dormindo, achando que não vai acontecer nada. Exatamente. Você já parou para pensar quem mora no 20º andar? Como é que vai fazer? Água lá não vai chegar. Caixa d'água lá você não vai ter. Como é que você vai fazer? Como é que você vai subir e descer 20 andares a todo momento? Exatamente, vai ser mundial. Isso aqui foi um aviso. Para quem foi o aviso? Para nós. Meu irmão, foi um aviso para nós. Age depressa, vai para dentro de uma casa, sai do apartamento. Vai para uma casa urgente. Urgente. Ai, mas eu não posso, irmã Ruth, não tem como. Meu irmão, você ora a Deus. Pede para o Senhor, entendeu? Pode colocar carvão no filtro de barro, irmã. Se você tem um filtro de carvão, você não precisa colocar carvão lá. Que nem eu tenho um filtro de barro, eu tenho um filtro de carvão dentro dele. Então eu não preciso colocar. Agora na caixa d'água eu ponho. Na caixa d'água eu ponho, entendeu? Porque ele purifica a água da caixa, né? Então presta atenção. É tempo de você ter inteligência. Você vai comprar alimento, compra mais, meu irmão. Ainda tá barato. Nós ainda estamos achando alimento barato. Tenha sal em quantidade para você salgar a carne que vai ficar no freezer a hora que a luz apagar. O que você pega aquela carne? Pega... Coloca no freezer, aliás, coloca no sal, você não vai perder a carne. Presta atenção. Coloca a sua carne no sal. A carne não perde, não estraga. Você tem aí alimento para você poder comer com a sua família por um bom tempo. Nós temos que ter inteligência, gente. Presta atenção. Exatamente, dá para comprar muita coisa que não estraga. Tem esses peixinhos, né, esses lambarizinhos, já viram? Sequinho, que você compra no mercado, tem uns lambaris. Compra aquilo lá, entendeu? O doutor Ivânio, corre. Ó, presta atenção. Não é uma questão de endividamento, não. É questão de correr. Você tá entendendo? Não alugue casa cara. Aluga na periferia, longe do centro. Quanto mais longe do centro tiver, melhor é. Presta atenção. Pois é, eu vi isso aí. Comprar até bolo de aniversário para comer. Nós precisamos ter inteligência. Exatamente. Carne salgada no varal. É exatamente isso, pastor. Guarda por 6 meses. Guarda por 6 meses. Sabe por que eu falo por 6 meses? Porque vários irmãos... Deus mostrou para eles, não foi um e nem dois, não, foram vários irmãos que nem se conhecem, mas que Deus revelou para eles para guardar alimento por 6 meses, para 6 meses. Gente, nós não temos muito tempo aqui. Nós não temos. Nós temos 692 dias. Aliás, 600? Isso, 692 dias para o término da geração da figueira. Entendeu?
Irmã, eu estava fechando um aluguel novo na Argentina e com o sinal dado, a dona desistiu. Deus é muito bom mesmo. Pedindo confirmação, o Altíssimo me direcionou para um apartamento no térreo. Se você puder ter no térreo uma caixa d'água, melhor ainda, né? Em casa tinha um varal de carne. Tem umas casinhas de carne, né? Tem umas casinhas de carne, entendeu? Que você faz e coloca a carne no sol, né? Então, preste atenção. Tenha pelo menos uns 30 quilos de sal dentro da tua casa. Presta atenção. Presta atenção no que eu tô te falando. Isso não é brincadeira que eu tô dizendo, não. Tenha moeda de troca. Entendeu? Sapato que você às vezes está novo, mas você não vai usar, não dá para ninguém, guarda aí que você pode trocar. Sabonete, o sal, Luciana? O sal, minha irmã, qualquer erva que você pega uma hora pronobis, você faz uma sopa, põe sal, você toma. Tá entendendo? Você pega como é que diz? Você pega qualquer coisa aí que você queira, como é que diz, que dá para fazer uma abóbora. Você achou uma abóbora no meio do caminho. Você vai lá e faz um caldo de abóbora, entendeu? Outra coisa, tenham fogão a lenha. Presta atenção. Comprem um fogãozinho a lenha. Comprem um fogãozinho a lenha. Tem uns pequenininhos de metal, entendeu? Que você coloca o carvão, uma churrasqueirinha. Tenha, porque você não sabe quanto tempo você vai ter. Você vai ter gás. Exatamente. O sal substitui os alimentos. Tudo que o passarinho comer, presta atenção. Exatamente, água com sal puro você repõe mineral. Olha, presta atenção. Tudo que o passarinho comer, você também pode comer. Folha da goiaba você pode comer. Folha de fruta você pode comer. Você faz chá, você faz sopa. Tá entendendo? Irmãos, isso é alimento. Pé de galinha. Tá entendendo? Pé de galinha. Você pode fazer como é que diz? O colágeno. Faz em quantidade. Salga bem. Entendeu? E aquilo vira gelatina. Você tem o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter, como é que diz? Além do colágeno, você tem proteína animal para comer. Presta atenção. Exatamente, até a flor da primavera é comestível. A rosa é comestível. A rosa é comestível, gente. A minha avó fazia pudim de rosa. Tá entendendo? Minha avó fazia pudim de rosa. Por incrível que pareça. Então, casca de coco você pode cozinhar, fazer um caldo. Irmãos, tem N coisa. Folha da bananeira, casca da banana. Olha quanta coisa você faz. Tá entendendo? Olha, só passa fome quem não tem tutano. E o pior de tudo é que o povo não tem tutano. Isso é que é o pior. Eles estão tão acostumados com fast food, tão acostumados com todas essas porcarias aí, que eles esqueceram até como faz comida. Entenderam? Com 3 tijolinhos você faz um fogãozinho a lenha. Você faz um fogareiro. Mas eu peço, quem mora em apartamento, presta bastante atenção. Saiam o quanto antes. Meu irmão, se você pode sair do apartamento, sai rápido. Não demora, não. Não fica olhando se a casa é linda, maravilhosa. Não. Dando para entrar, saia e entre. Tá entendendo? Não fica perdendo tempo, meus irmãos. E ficar escolhendo coisa bonita, cozinha gourmet, não, você tem que sair, você tem que olhar um lugar para você ficar, que você possa ter uma caixa d'água. Tá entendendo? Você precisa ter uma caixa d'água. Essa água você já põe num lugar que tem uma canaleta que saia água da chuva e caia na caixa d'água. Presta atenção, seja inteligente, seja esperto. Põe uma peneira na caixa d'água, em cima da caixa d'água, para que a água caia, entendeu? Exatamente, Mônica, essas porcarias derretem o cérebro das pessoas, exatamente. Fubá, tenha fubá em quantidade, compra muito fubá, tá entendendo? Olha, farinha de trigo eu não aconselho comprar, presta atenção. Comprem bastante arroz, porque o arroz você tritura ele e você faz farinha do arroz. Presta atenção, farinha de trigo eu não aconselho comprar, mas o arroz você pode triturar
Tá entendendo? Exatamente, Beth. A melhor coisa é isso aí. Para uma cidadezinha quanto menor possível. Eu gostaria de ter condição de ir para uma cidadezinha bem pequenininha, o quanto menor possível. Infelizmente não tem como, mas estou aqui, tenho minha caixa d'água aqui, estou pensando em comprar outra, vamos ver se Deus prepara, entendeu? Comprar outra caixa d'água e vamos trabalhar, né? Vamos que Deus vai nos abençoar, entendeu? Mas eu quero ler com vocês para a gente poder casa dentro de condomínio. Não, irmão, isso daí é laço, viu, doutor Ivone? Isso é laço, viu? Casa dentro de condomínio é laço. Não queira. Compre uma casa longe do centro da cidade. Porque o condomínio, minha irmã, o governo vai incentivar muito as pessoas dedurarem umas às outras. Entendeu? Já tem na Inglaterra, se o vizinho dedurar que você ora dentro de casa, eles já vão te prender. Entendeu? Então tá na hora, gente. Tá na hora de você não olhar a boniteza. Não olhe boniteza, não olhe isso ou aquilo. Olhe o que você precisa, porque desse mundo aqui você não vai levar mais nada. Aqui já acabou. Entendeu? Aqui já acabou. Aqui não tem mais nada. Então o meu conselho é esse. Se não puder ir para lugares bem pequenos, procura ir o quanto mais longe do centro da cidade. Quanto mais longe, põe duas, se puder colocar 2 caixas d'água, põe lá no fundo da casa 2 caixas d'água. Já vem um lugar para fazer uma hortinha, tá entendendo? Um lugar para fazer uma horta. E saiam desses. Deus está dando tempo. Presta atenção. Só que esse tempo é pequeno. Como disse a Aline aqui, primeira coisa é buscar Deus. Primeira coisa. Entendeu? Exatamente, seu vizinho, seu fiscal. A primeira coisa que nós temos é buscar Deus. E a segunda é agir. Entendeu? E o Senhor já determinou que as pessoas ajam. Nós temos que ter inteligência. Tá entendendo? E pedir para o Senhor, Senhor, preciso sair daqui. Prepara o que eu preciso. Abre as portas para eu ir embora daqui. Para eu sair desse lugar, para eu ir para um lugar pequeno. Entendeu? Mas é isso aí, irmãos. E nós vamos então agora ler a palavra de Deus, né? Graças a Deus, parece que minha... Exatamente. A fofocagem, minha filha, você sabe como é que é, né? E eles vão pagar para as pessoas dedurarem umas às outras, tá? Como é em Cuba, como está sendo feito na Inglaterra, né? A Inglaterra tá uma coisa tenebrosa. Eles estão... Eu tenho notícias de lá que eles estão... Se você parar na rua e eles perceberem que você está em uma maneira de oração, o seu rosto tá, eles vão te prender por causa disso. Boa noite, Suzana. Exatamente. Aqui eu plantei já 20 pés de abacaxi. Eu plantei 20, eu tenho cebolinha, tenho abóbora, já colhi um monte de abóbora aqui no fundo. Tomate, já colhi também bastante tomate aqui. Meu quintal é pequeno, mas... Entenderam? Mas eu tô plantando. Já tem pé de mamão, entendeu? Exatamente, um vai denunciar o outro. Por isso, quanto mais longe vocês estiverem, nós todos estivermos, melhor é. Presta atenção. Mas vamos lá, vamos ler Apocalipse 19. Vamos ler Apocalipse 19. Presta atenção. Nós vamos nos preparar, né? Nós vamos nos preparar e com isso, quiabo tem mais de 100 pés. O quiabo é bom para plantar também. Eu preciso plantar quiabo aqui. Preciso plantar quiabo. E o quiabo é bom porque ele tem um remédio do quiabo, né? Você faz o remédio com a baba do quiabo, é excelente, entendeu? É Apocalipse 19. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava. Presta atenção. Aleluia! A vitória, a glória e o poder de nosso Deus.
porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição. Ele se vingou dela, por ter o sangue dos seus servos em suas mãos. Não precisa nem eu dizer quem é a grande prostituta, né? Tanto que o lugar onde ela vive, o lugar onde essa prostituta vive, está sendo sacudido, né? Hoje começou a sacudidura do lugar onde vive a prostituta. E eles disseram pela segunda vez, aleluia, a fumaça que sobe dela para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram, amém, aleluia. Uma voz partiu do trono. Exatamente, Fernanda. Louvem nosso Deus todos vocês, seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Boa noite, Berenice. Aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Irmãos, nós já estamos na antessala disso tudo acontecer. Presta atenção. Nós já estamos na antessala. Regozijemo-nos e nos alegremos. Demos glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É a noiva do Cordeiro. E o anjo me disse, escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras de Deus. Caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você, e seus irmãos que têm o testemunho de Yeshua. Adore a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Graça e paz, Franci Oliver. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava, que é chamado fiel e verdadeiro. E em sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante, e em sua cabeça havia muitas coroas reais. E possui um nome que só ele conhece. Olha aqui, ele possui um nome que só ele conhece. Aqui nós conhecemos por Jesus, por Yeshua, por Yahushua, por Jesus, por Iesus, né? Aqui nós conhecemos por vários nomes, mas tem um nome que só ele sabe que é. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. É ele que pisa o lagar, do qual flui o vinho da ira de Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Em seu manto e em sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para a grande festa que Deus está dando, para comerem carne de reis, generais, homens importantes, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todo tipo de pessoas, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que em sua presença havia realizado milagres usados para enganar aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Olha isso. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada, que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse aqui é a batalha final, irmãos. Você está vendo esses orbes no céu? Essas bolas de fogo pelo céu todo? Você está vendo isso aí? Então, o pessoal diz que é Starlink, né? O pessoal diz que são a Starlink do Elon Musk. Não, não é. O mundo espiritual já está ficando visível. Cada dia vai aumentando. Nós vamos chegar como era no tempo de Noé. O mundo espiritual no tempo de Noé, ele era junto com o material. Tanto que os 200 anjos sentinela desceram, né? Fizeram o pacto no Monte Hermon e escolheram as filhas de Caim para serem as mães dos filhos dele. Entendeu? Então, para você ver que o mundo espiritual se fundia. Quando Noé nasceu, eles ficaram com muito medo porque Noé parecia com os anjos, era branco. Incrível, né? Noé parecia com os anjos, Noé era branco. Então, Matusalém correu para perguntar para o seu pai, Enoque, né? Enoque, por que Noé tinha nascido branco daquele jeito? E Enoque disse que Noé ia libertar o povo daquilo que estava acontecendo, do que os anjos, os 200 sentinelas fizeram com a raça humana. Entenderam? Então, esse mundo, quando o dilúvio acontece, ele é fechado. Deus não deixa mais que o mundo espiritual tenha contato visual com o mundo material. Mas agora, nesse momento, os céus já estão liberando o mundo espiritual. Então, vocês estão vendo aí no céu guerras entre anjos, entendeu? E exatamente, ele era um albino. Seja bem-vinda. É a Josi, né, Josi? É Josi, né? É Sonhos e Fio Ateliê. Então, meu irmão, presta atenção. O céu está ficando aberto. Está ficando aberto. E essa abertura, nós estamos começando a enxergar a guerra que está acontecendo nas regiões celestiais. Apocalipse 12. E por que essa guerra? Por causa de você e de mim. São guerras que estão defendendo, entendeu? Vão defender o povo de Deus. Os céus, porque Satanás ele perdeu o direito de estar no céu. E a terra não foi feita para ele. A terra foi feita para aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança. Lembra que nós falamos ontem sobre isso? A terra foi criada para a criação que Deus fez, que são os humanos, que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Satanás perdeu o direito dele de viver no céu. E na terra ele só pode vir se os homens fizerem pactos com ele. Então ele fica onde? Nas regiões celestiais. Entendeu? Ele fica, por isso lá em 6 de Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas agora, Apocalipse 12 está acontecendo. Miguel está guerreando com seus anjos, com as potestades dos ares, e eles têm que descer para a terra. Por quê? Porque eles vão ser julgados. E a igreja vai se casar com o Cordeiro nos ares. Tá entendendo? Essa igreja, nós vamos nos casar com o Cordeiro nos ares. O casamento da noiva e do Cordeiro é nos ares. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aqueles que ressuscitam vão chegar primeiro que nós, nos ares, para conhecer o Cordeiro. A noiva se apresenta diante do Cordeiro, uma noiva linda, maravilhosa, vestida de linho,
fino, e agora ela se apresenta para o casamento. Por isso, as regiões celestiais têm que estar limpas. Já parou para pensar que a noiva e o cordeiro vão casar num lugar cheio de demônios? Não, eles vão descer à terra. Por quê? Porque eles vão estar junto daqueles que gostam deles, junto daqueles que buscam eles. Entendeu? Junto daqueles que fizeram um pacto com eles para que eles pudessem vir aqui na terra e tirar a paz da terra. Entendeu, meu irmão? Então você precisa dar valor naquilo que você tem. Você precisa dar valor na tua salvação. Você precisa dar valor na tua vida com Deus. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas lhe será acrescentado. Entendeu? Tudo que nós falamos aqui, como nós temos que nos precaver, tudo que nós conversamos aqui, tá tudo diante da presença do Pai. Busca Ele e Ele vai preparar o lugar onde nós deveremos estar. Entendeu? Os demônios estão sendo jogados na terra com esta luta que está sendo travada nos céus? Exatamente. Eles estão vindo para a terra. Pode ver, repara para vocês verem o aumento da depravação, o aumento da violência. Está acontecendo coisas que nós jamais vimos. Estão acontecendo coisas tenebrosas. Olha aqui as 3 rãs, né? O espírito de rãs que vai sair. Que rã é essa? São reptilianos. São demônios que vão estar aqui na Terra. Por que vocês acham que tem que ter tanto robô que eles estão fazendo? Esses robôs vão ser incorporados por demônios. Porque o homem não tem capacidade de receber a carga energética desses demônios. A carga deles é muito forte. Destrói um homem, mas um robô feito de silício não destrói. Eles vão atuar nos robôs. Não pense que é inteligência artificial. Quando eu falo para vocês, corram fora da inteligência artificial. Não conversem com inteligência artificial, são demônios. Aquela Alexa que você acha tão bonitinha na tua casa, joga aquilo fora. Em nome de Jesus. Joga aquilo fora. É isso aí, Claudete. É isso aí, minha irmã. Agora você tá vendo o que tá acontecendo, né? Pois é. Eu acredito que nem vai chegar esses robôs. Eles já estão aí, ô Fernanda. Eles já estão por aí. Mas esses robôs que já estão aí, já estão incorporados pelos demônios, tá? Os que estão aí que a gente tá vendo é incorporado pelo demônio. Entendeu? Mas eu digo para você, não compre isso. Isso é o próprio demônio, isso é o próprio Satanás. Não compre nada que você possa ter contato com a inteligência artificial. E o que tem aqui no celular, evita, sai fora. Sai fora. Não tenha medo quando estão dizendo que você vai perder o emprego porque você não sabe inteligência artificial. Meu irmão, você vai perder o emprego de qualquer jeito. Eles já estão avisando, você não terá nada e será feliz. O que eles querem é a tua alma. Entendeu? Eles querem a tua alma. Mas é isso aí, irmãos. Glória a Deus que Deus me deu força de estar aqui. Que o que eu passei de mal de tarde não foi brincadeira, não. Mas vamos lá, né? Eu era doida para comprar, mas glória a Deus que o Senhor me trouxe entendimento. É, exatamente. Não compre. Aquilo ali é o Satanás puro. Você está conversando com o próprio Satanás. Entendeu? Exatamente. Conversa com demônios. Mas vamos orar então, agradecer a Deus, né? Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o teu nome, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que busca o teu nome, o teu povo que está rendido aos teus pés, o teu povo, Senhor, que está buscando ser uma nova criatura, para que sejamos achados dignos por ti, de não passar por todas essas coisas, mas estarmos em pé diante do teu Filho. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, onde tem 4 situações acontecendo nesse mundo,
O mundo está pegando fogo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde. Protege-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, para onde tu tem lugar reservado para o teu povo. Leva o teu povo, Senhor, porque vai ser muito difícil nós ficarmos nas cidades. Vai ser muito difícil, Pai, nós ficarmos nos lugares que não devemos ficar. As cidades vão ser um perigo para o teu povo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá inteligência para os meus irmãos, para nós. Dá-nos sabedoria que vem do trono da tua graça. Dá-nos, Senhor, capacidade de entender o mundo invisível. Dá-nos inteligência, Pai. Dá-nos autoridade do Espírito Santo, para que nós possamos pisar serpentes e escorpiões. Possamos tomar veneno e não nos faça mal. Se preciso for, se for imposto, tomar veneno, mas não vai fazer mal. Como não fez mal para João, tentaram matar ele envenenado, não morreu. Tentaram matar ele de 4 vezes tentaram matar e não morreu. Por fim, um tacho para ser frito no tacho, ele saiu de lá vivo. Tu és poderoso, Senhor. Eu te peço nessa noite, pelo teu povo, Pai, o teu povo que está te buscando. Te peço pela vida da Sara, da Aline Cristo, da Valmira, da Viviane Peixoto, do João Vitor, da Jaque, suas crianças, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Mônica, Senhor, com a sua família, seus funcionários, da Estela, da Dani Cristina, da Celeste, da Marta Valéria, Pai, da Larissa, com seus filhos, seu esposo, a Rose, a Isabel, a Dani, a Eriedna, o Daniel, seus filhos, a Patrícia, o seu filho, a Fatinha, a Arlinda e a Maria Lucilene, a Joelma, a Andréia Brown, seu esposo, a Andréia Medeiros, a Andréia Coelho, o Alberto, a Cleide, a sua família, a Fernanda Bamin, seus filhos, seu esposo, seu primo Mitre, o pastor Luiz, Senhor, guarda em nome de Jesus, o Denildo, a Suzana e o seu filho, a Berenice, Pai, a Aline, a Osimira, o Juliano, o Meire e seus meninos, a Luciana e a sua família, as suas meninas lá na Inglaterra, o Alexandre, a Simone, os seus filhos, o pastor Vitor, a pastoração, a Clara, a sua família, a Paula, o Pedro, Senhor, a Carol Cozen, a Joelisa, a Marisa, a Vânia, a Leninha, o Charles, a Vanilda, a Crica, a Beth Borba, a Irene Lara, a Cleidiane e sua família, a Tássia, a Tassiana Donato com seus filhinhos, a Poliana, a doutora Ivane e sua família, a Josi, a Bruna Soares, a Clarinda, a Clarice, a Renata, a Mônica Barra, a Aline Milani com suas crianças, a Nayara Paiva, a sua família, a Irivanes com a sua família, a Eunice, a Graciele e o Gabriel, a Sandra Manfrinato, a Sandra Nunes, a Roberta, a Patrícia, o Paulo, a Célia Regina, a Marisa. Pai, que a tua mão de poder esteja sobre os teus filhos, guardando, livrando do mal, dando inteligência, dando sabedoria, dando, Senhor, controle próprio. Nós precisamos ter controle emocional. Controle, Senhor, das suas emoções. Entendimento para avançar em fé e graça, para não sermos surpreendidos por aquilo que já está acontecendo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz de Jesus. Eu estou bem cansada hoje, apesar de eu ter ficado deitado o dia inteiro, mas essa alergia me consome, tem horas. Mas é assim, espinho na carne, né? Louvado seja Deus, porque eu estou vivo. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, fiquem na gloriosa paz de Jesus. Peçam ao Senhor orientação. Peçam ao Senhor para que o Senhor dê para vocês aquilo que vocês têm que fazer. Que Ele abra as portas.
Ele abre as portas. Uma coisa eu posso te dizer: o Senhor vai nos guardar numa terra arrasada. E não tá demorando para acontecer isso. Então, o que você tem que fazer? Fica firme na presença do Senhor. Ele vai fortalecer o teu coração e ele vai preparar tudo o que você precisa. Mas faça a tua parte. Obedece aquilo que Deus mandou fazer. O que você não conseguir fazer, o Senhor vai fazer por você. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.